Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra, este devocional, traga temor, sabedoria e discernimento espiritual ao seu coração. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre uma situação delicada e muito séria das Escrituras. A mãe induziu o filho a mentir. A Bíblia, meus amados irmãos, ela não esconde os erros dos seus personagens, porque Deus quer nos ensinar, através deles, as consequências das decisões tomadas fora da sua verdade. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela verdade da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale profundamente conosco e nos ensine a viver em sinceridade, obediência e temor diante de ti. Guarda o nosso coração de todo engano e conduz-nos pelos caminhos da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto-chave para a meditação de hoje está em Gênesis, capítulo 27, versículo 10 ao 13, e diz assim a palavra de Deus: E levá-lo-ás até o pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E sua mãe lhe disse: Sobre mim seja a tua maldição, meu filho, somente obedece à minha voz. Meus irmãos, que situação difícil que nós temos aqui nesses versículos, não é verdade? Que situação difícil. Rebeca, movida pelo desejo de garantir a bênção para Jacó, acabou conduzindo o próprio filho por um caminho de engano. E isso nos ensina algo muito importante. Nem toda intenção aparentemente boa justifica atitudes erradas. A Rebeca sabia da promessa de Deus sobre Jacó, que está lá em Gênesis 25, 23. O Senhor já havia dito: o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus já tinha um propósito estabelecido. Mas ao invés de confiar no tempo e na forma de Deus agir, ela decidiu tentar, entre aspas, meus irmãos, ajudar a promessa através da mentira. Quantas vezes o ser humano faz isso? Quantas vezes tentamos resolver situações espirituais através de métodos carnais? Achamos que estamos acelerando o plano de Deus, mas acabamos criando dores desnecessárias. A mentira entrou naquela família e as consequências vieram. Jacó enganou seu pai. Esaú se encheu de ódio. A família foi dividida. Jacó, ele precisou fugir. Amados, não se engane. O pecado, ele sempre deixa marcas. Números 32, 23, está escrito assim: o vosso pecado vos há de achar. Talvez no começo pareça funcionar. Talvez por um momento pareça dar certo. Mas aquilo que é construído no engano produz sofrimento. E aqui existe algo muito profundo.
Jacó inicialmente demonstrou medo do engano. Ele sabia que aquilo era errado. Ele chegou até a dizer: serei aos seus olhos como enganador. A consciência dele ainda estava acusando, meus irmãos. Mas, aos poucos, ele foi cedendo à pressão. E isso também acontece conosco. Muitas vezes o Espírito Santo nos alerta, a consciência fala, a palavra de Deus mostra o caminho certo, mas quando insistimos em ouvir vozes erradas, acabamos entrando em caminhos perigosos. Por isso é tão importante vigiar as influências que recebemos. Nem toda voz próxima está nos conduzindo corretamente. 1 Coríntios 15, 33 está escrito: não vos enganeis, as vãs conversações corrompem os bons costumes. E aqui existe um alerta ainda mais forte para pais e mães. Porque Rebeca, ao invés de ensinar integridade, ensinou manipulação. Ao invés de ensinar confiança em Deus, ensinou atalhos. Os filhos aprendem muito mais pelas atitudes do que apenas pelas palavras. Nós sabemos muito bem disso. Quantas vezes uma geração influencia a outra, positiva ou negativamente? Por isso, o exemplo dentro de casa é algo extremamente sério. Provérbios 22:6 está escrito: instrui o menino no caminho em que ele deve andar. O caminho precisa ser de verdade, honestidade, temor a Deus. Mas talvez alguém pergunte: então Deus abandonou Jacó? Não, meus irmãos, ele não abandonou Jacó. Isso mostra também a profundidade da graça de Deus. Mesmo em meio aos erros humanos, ele continua trabalhando na vida de Jacó. Mais tarde, Deus trataria profundamente o seu caráter. O enganador seria quebrantado. O homem manipulador se tornaria alguém transformado pela presença de Deus. Porque Deus não aprova o pecado, mas pode restaurar quem se arrepende verdadeiramente. Talvez hoje o Senhor esteja falando ao seu coração sobre áreas onde você tem tentado resolver as coisas da maneira errada. Talvez exista alguma situação em que você está sendo tentado a agir no engano, na manipulação ou em atalhos. Mas lembre-se, meus irmãos, aquilo que vem de Deus não precisa ser sustentado pela mentira. Deus não precisa da nossa desobediência para cumprir as suas promessas. Salmo 37:5 está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confia nele, meus irmãos. Mesmo quando o processo parece demorado, mesmo quando você não entende tudo, porque aquilo que Deus faz permanece firme. Hoje Deus está chamando você para viver em sinceridade, para abandonar atalhos errados, para escolher a verdade mesmo quando parece mais difícil, porque a bênção verdadeira não precisa do apoio do engano, ela vem das mãos de Deus. Aleluias, glórias a Deus. O nosso tempo já deu aqui, então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o caminho correto. Guarda-nos do engano, da mentira e de toda tentativa de resolver as coisas fora da Tua vontade. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo e a viver em sinceridade diante de Ti.
É o nosso clamor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. As promessas de Deus não precisam da mentira humana para se cumprirem. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.